Então vamos lá, questão 5. Paciente de 78 anos de idade, tá? Paciente idoso, tabagista. Tabagista é risco para tudo, né? Cardiológico, para câncer. Então a gente tem que entender o que o cara quer falar pra gente. Por que ele está contando que o cara é tabagista? Tá? Ok? Procurou atendimento médico com quadro de colestase há 2 semanas. Ictérico, colúrico, acolia. A gente imagina que não está passando nada. Prurido generalizado. Perda ponderal num tabagista. Então, entre na cabeça do seu examinador. Tente pensar o que ele quer de você. Claro, Portela, claro, demais colegas, que a gente nem sempre vai fazer provas que foram elaboradas por pessoas que têm um raciocínio clínico claro, pessoas que se fazem compreender. Mas a gente tem que partir desse princípio, que quem está fazendo a prova é a pessoa capacitada. Então você tem que buscar entender o que ele quer dizer para você. Tá bom? Isso é muito importante. Tá? Então ele chamou atenção, tabagista, perda ponderal, desde o início das queixas. Então eu imagino que é um paciente com uma neoplasia, tá bom? No exame físico, bem ictérico, mais um fator que fala a favor de neoplasia, icterícia silenciosa, né? Com uma bilirrubina muito alto. E ele ainda vem cá e fala para você uma tumoração palpável, arredondada e indolor no quadrante superior direito do abdômen. Vamos relembrar, Portela, quais são as neoplasias que afetam a via biliar? A mais comum de todas é de pâncreas. Isso. Nem é a mais agressiva, não. O problema é que o diagnóstico é tardio, né, Portela? A gente só consegue diagnosticar na hora que o paciente fica ictérico. Nós ainda temos algumas lacunas, né, no diagnóstico, na nossa capacidade, eficiência. Tumor de ovário, a gente não consegue diagnosticar precoce. Tumor de pâncreas, mesmo com o advento da ecoendoscopia, a gente não consegue fazer a maior parte do diagnóstico precoce. Então, o mais comum é tumor de pâncreas. Na sequência vem o colangiocarcinoma, tá? É menos agressivo, mas também não é um tumor indolente, não. Na sequência vem o de papila. O adenocarcinoma de papila em si é agressivo, mas o tempo que ele demora para virar adenocarcinoma é muito grande. Então, não aceite uma endoscopia sem avaliação da papila. O mecanismo de adenocarcinoma na papila é idêntico ao colo. Um adenoma viloso ou tubular que demora 5 a 10 anos para malignizar. Então, a gente tem que ter atenção na endoscopia. A papila faz parte. Os bons endoscopistas, eles dão diagnósticos precoces de adenomas de papila, nem são adenocarcinoma. A partir do momento que virou adenocarcinoma, é tão agressivo. Na sequência, o quarto mais comum são as metástases linfonodais, principalmente colo, estômago, mama, tá? No tronco celíaco com a compressão da via biliar. E por último, o mais agressivo de todos, né? Que felizmente é o menos comum, que é o tumor de vesícula. Então, se tem uma massa palpável, indolor, tem 2 possibilidades. Vesícula de porcelana. Um tumor de vesícula ou vesícula de Rosier, hein? Cara, você aí não vou dispensar a minha presença aqui, pô. O exame mais indicado para confirmação do diagnóstico é? Bom, eu pedi um TC de abdômen. Agora, eu não sei se o examinador vai considerar o ultrassom, que é barato e rápido de fazer. O ultrassom, ele vai mostrar pra gente o quê? Ele vai mostrar pra gente a dilatação da via biliar. E as características da vesícula, né? Vai. Mas se for uma vesícula em Courvoisier, o que a gente está falando? O mais incomum é o tumor de vesícula. Então é bem provável que não seja de vesícula. Vamos ver o que ele respondeu pra gente. Respondeu o que você falou. Tomografia computadorizada do abdômen. Porque você confirma a dilatação das vias biliares, você confirma a lesão em si, você vai ver a lesão e você já faz um estadiamento, tá? Então ele se esforçou para falar pra gente que era um tumor, não falou? Para que a gente respondesse tomografia, porque você contribui para o diagnóstico da doença em si
e você já faz o estadiamento da doença. Alguém discorda? Oi, Portela. Pâncreas é muito ruim de ver em ultrassom. Portela, você falou de uma coisa muito bacana, sabe? Quando a gente vai para a literatura médica, o ultrassom, ele às vezes vê tumor de pâncreas. Aí você vai aprofundando na literatura, tomografia é muito boa para tumor de pâncreas. Você vai ver a colangirressonância, boa para tumor de pâncreas. A ecoendoscopia foi uma revolução. Então, se você estiver respondendo uma prova, você tem muito recurso para ver o tumor de pâncreas e a gente não vai usar ultrassom, porque é o pior deles. Mas mesmo o ultrassom, em boas mãos, vê muita coisa. Mas, eu vou comentar uma coisa com você. Na prática clínica, cara, o tumor de pâncreas ele tem uma consistência muito parecida ao tecido pancreático adjacente. Não é raro você receber um paciente que tem um tumor de pâncreas, fez ressonância, tomografia, ultrassom e ecoendoscopia e nenhum desses métodos conseguiu diagnosticar. Não desista. Se o paciente tiver uma icterícia silenciosa, bilirrubina muito alta e todos os métodos tiverem mostrado uma dilatação importante do colédoco com afunilamento na altura da cabeça do pâncreas, não desistam de confirmar esse diagnóstico. Infelizmente, às vezes esse paciente chega a gente para a gente fazer um diagnóstico por CPRE, porque todos os outros falharam. E aí a gente vê aquela imagem típica, né, que eu mostrei para vocês lá no início da aula, aquela dilatação na CPRE com afunilamento na cabeça do pâncreas e um cotozinho de colédoco distal residual em estado normal, tá bom? Agora aqui eu acho que o autor foi muito enfático, ele quis mostrar pra gente que era neoplasia. Então a gente vê que ele queria que a gente respondesse TC. Tá errado fazer uma colangirressonância? Não tá errado. Colangirressonância veria a via biliar, né, diferenciaria uma compressão por tumor de um cálculo, só que ele foi muito enfático, ele foi muito detalhista na descrição do quadro clínico para mostrar claramente pra gente que era um tumor. Então a TC confirma o diagnóstico e já faz o estadiamento. Então muita atenção na hora de fazer a prova, tá? Essa seria uma questão com um pouquinho mais de nível de dificuldade, mas uma questão muito bacana, muito inteligente, tá?